Você já parou para refletir sobre um dos maiores mistérios da nossa fé? Um Deus, mas ao mesmo tempo três. Como pode ser isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um só Deus. Como podemos compreender algo que parece transcender a nossa própria razão? Este é um dos maiores desafios para a mente humana. E por muito tempo, muitos cristãos têm se perguntado como isso é possível. Como podemos entender a Trindade de maneira que ela não apenas se torne uma doutrina a ser aceita, mas uma realidade que transforma as nossas vidas. Hoje vamos mergulhar neste mistério e explorar o significado profundo de Deus ser trino. Vamos descobrir não apenas como Pai, Filho e Espírito Santo se relaciona, mas como a ação de cada uma dessas pessoas da Trindade impacta diretamente a nossa caminhada com Deus. Eu sou o pastor Samuel Felisdor, aqui do canal Texto e Contexto Bíblico, e se você também deseja compreender esse mistério e viver de maneira mais profunda com Deus, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Vamos espalhar este conhecimento tão transformador. Mas como entender a Trindade de maneira prática? Como ela afeta o seu dia a dia? Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar como a ação do Espírito Santo pode transformar a sua caminhada cristã nos momentos mais cotidianos da sua vida. Vamos começar com uma questão fundamental que desafia a nossa compreensão. Se Deus é um só, como ele pode se revelar como três? Essa pergunta é uma das mais fascinantes e complexas da teologia cristã. Quando lemos Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, encontramos uma pista importante para entender esse mistério profundo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra nossa não é um erro de tradução, nenhuma questão de pluralidade sem sentido. Pelo contrário, ela é uma chave para entendermos que desde o início Deus já está se revelando como trino. Quando Deus diz nossa, não está apenas se referindo à sua majestade ou grandeza. Ele está, na verdade, nos mostrando algo crucial sobre a sua natureza. Ele não é um Deus solitário, mas um Deus relacional. A palavra nossa é o primeiro vislumbre da Trindade. Deus, sendo um só, se revela em três pessoas distintas, mas em perfeita unidade. O que isso significa para nós? Significa que Deus, desde a criação, já demonstra sua essência de comunidade, de relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse façamos é algo fascinante. A criação do ser humano não é uma ação isolada de um Deus distante, mas uma ação que vem de um Deus que em sua essência é comunhão. Ele nos criou à sua imagem, e essa imagem reflete, entre outras coisas, a capacidade de viver em comunidade, em relação com os outros. A Trindade não é apenas uma doutrina teológica, ela é a própria essência de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre em comunhão, e essa comunhão é modelo para a nossa própria vida, pois somos criados para viver em relação, primeiro com Deus e depois com os outros. A palavra nós, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, é uma das primeiras pistas de que Deus não é um monólogo, mas um diálogo eterno. Desde a criação, Deus está se revelando como trino, e isso aponta para algo profundo sobre quem Ele é, como Ele se relaciona conosco. Deus é um, mas também é três. Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, mas essas três pessoas são distintas, como seres separados, mas são um só Deus, coexistente em perfeita harmonia e unidade.
À medida que avançamos nas Escrituras, vamos vendo essa revelação se expandir. Em João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João descreve Jesus como o Verbo que estava com Deus e era Deus. Aqui vemos o Filho, Jesus, claramente identificado como Deus, mas ele também está com Deus. E esse "com" revela uma relação eterna entre as duas pessoas da Trindade. Não há separação entre o Pai e o Filho em sua essência, mas há uma distinção de papéis e de missão. O Filho, sendo Deus, escolhe se tornar humano para nos revelar o Pai e cumprir a obra de salvação. Como isso pode ser? Como algo pode ser três e ao mesmo tempo ser um? A melhor maneira de começar a entender isso é perceber que, sendo Deus infinito, ele não está limitado como nós estamos. Nossa mente finita não consegue compreender a infinidade de Deus. Nós, seres humanos, limitados por nossas experiências e percepções, não conseguimos entender completamente como algo pode ser simultaneamente três em um. No entanto, a Escritura nos apresenta uma revelação que nos desafia, mas também nos ensina algo maravilhoso. A Trindade não é uma contradição, mas uma expressão da perfeição de Deus. Deus se revela como trino, mas não dividido. Ele não é um Deus fragmentado. Ele é um Deus pleno, perfeito, mas que escolhe se manifestar em três pessoas para cumprir seu grande propósito de criação, salvação e santificação. Cada pessoa da Trindade tem um papel distinto, mas esses papéis não se contradizem. Eles trabalham juntos em total harmonia para cumprir o plano de Deus para o universo. O Pai é o Criador, o arquiteto da fonte de toda a vida, da criação e da ordem. O Filho, Jesus, é o mediador, o Salvador, aquele que se encarnou para realizar o plano de salvação e nos reconciliar com o Pai. O Espírito Santo, por sua vez, é o agente de transformação, aquele que nos santifica, nos guia e nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Embora os papéis sejam distintos, eles não estão em competição, eles se completam perfeitamente. Essa visão da Trindade nos ajuda a entender que Deus não é uma entidade solitária, mas uma comunidade viva que nos convida a fazer parte desta comunhão. Quando somos criados à imagem e à semelhança de Deus, somos chamados não apenas para existir como indivíduos, mas para viver em relacionamento, primeiro com Ele e depois com os outros. A Trindade, portanto, não é apenas uma doutrina abstrata, mas a chave para entender como devemos viver em harmonia um com os outros. Agora, para alguns, a ideia de um Deus trino ainda pode parecer um conceito misterioso e difícil de entender, mas a beleza desse mistério é que, à medida que buscamos compreendê-lo, somos convidados a participar deste mistério. A Trindade não é algo distante ou inacessível, mas algo que deve ser vivido, algo que se reflete em nossa vida de comunidade, em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Portanto, quando vemos a Trindade em ação, vemos mais do que uma teoria teológica. Vemos o próprio Deus se revelando como modelo para a vida humana, como aquele que se revela como comunhão, relacionamento e amor eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em perfeita harmonia, trabalhando juntos para cumprir a grande obra de redenção. E ao fazermos parte desta obra, também somos chamados a viver em unidade, harmonia, refletindo a imagem de Deus na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Meus irmãos, existem pessoas que têm dificuldade de entender
o conceito da Trindade e aí acaba cometendo alguns equívocos comuns sobre este conceito. Um dos maiores equívocos sobre a Trindade é a ideia que, se a palavra Trindade não aparece na Bíblia, então o conceito logo não existe. Mas isso não faz sentido quando olhamos mais de perto. Por exemplo, a palavra Bíblia também não aparece na Bíblia, mas a sua existência é inquestionável, sim ou não? A palavra Trindade é um termo técnico criado para descrever algo claramente revelado nas Escrituras. Outro erro comum é a visão de que Jesus não é Deus. Algumas seitas, por exemplo, dizem que ele foi apenas um grande profeta ou um ser criado. Mas a palavra do Senhor nos revela, lá em João capítulo 8, versículo 58, o próprio Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está se identificando como Deus, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele é eterno, a sua divindade é clara nas Escrituras. Em João capítulo 20, versículo de número 28, Tomé exclamou: Senhor, meu Deus! E Jesus não o corrigiu, porque ele realmente é Deus. Não há como negar. Se Jesus fosse apenas um ser humano ou um simples profeta, ele teria corrigido Tomé, mas ao contrário, ele afirmou que é Deus. Quanto ao Espírito Santo, muitas pessoas ainda veem como uma força impessoal, uma mera energia de Deus. Mas como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, o Espírito Santo fala, dá ordens e age como uma pessoa. Ele tem vontade própria, emoções e inteligência. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma mera força. Agora que começamos a entender a Trindade, vamos aplicar esse entendimento à nossa vida. O Pai, o Criador de tudo, é a fonte de nossa existência. Ele planejou a criação e a salvação desde o princípio. Quando você pensa no Pai, pense na fonte de toda a vida, a base de tudo que existe. O Filho, Jesus Cristo, é por meio pela qual a salvação se concretiza. Em João, capítulo 3, versículo de número 16, vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para nos salvar. Ele veio cumprir a missão de reconciliar a humanidade com o Pai através da sua morte e a sua ressurreição. Após a obra do Filho na cruz, o Espírito Santo vem para habitar em nossos corações e nos ajudar a viver a vida cristã. Ele nos ajuda, nos ensina e nos transforma. O Espírito Santo aplica em nós a obra de Jesus, nos capacitando a viver como Cristo viveu e sermos instrumentos de Deus no mundo. A Trindade, portanto, não é uma doutrina abstrata ou teórica. Ela é viva e atua em nossa vida diária. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Cada um tem um papel distinto, mas todos trabalham juntos para realizar o plano de Deus em nós. Agora, para que você melhor entenda, eu vou trazer uma ilustração para a tua compreensão. Uma boa maneira de entender a Trindade é pensar em uma orquestra. O Pai é o compositor, o Filho é o maestro e o Espírito Santo são os músicos. Cada um tem um papel distinto, mas todos estão trabalhando juntos para produzir uma harmonia perfeita. Assim também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Isso não significa que cada um seja um Deus diferente, não. Eles são um único Deus, mas se manifesta de maneiras distintas. A unidade e a harmonia da Trindade é um reflexo perfeito da natureza de Deus. Agora pense nisso. A Trindade não é algo distante ou apenas uma ideia para ser debatida. Ela é uma realidade que deve ser vivida.
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está presente na sua vida agora. Você tem permitido a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que venha transformar a sua vida? Deus está trabalhando em você através da Trindade para moldar a imagem de Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender este conceito da Trindade e se inscreva no canal Texto e Contexto Bíblico para crescer espiritualmente. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E lembre-se, onde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.